Cedo ele já vem falando comigo sobre essa palavra que a gente vai ministrar aqui hoje. E eu tenho certeza que é uma unção fresca de Deus para a nossa vida. As irmãs começaram a abrir esse culto cantando a canção número 2, né? Saudosa Lembrança. A palavra de Deus diz que Deus preparou uma morada para a gente, um lugar especial para aqueles que amam a palavra dele, para aquele que vive a palavra dele. E nós vamos falar desse lugar que Deus preparou para a gente, mas nós vamos falar do processo de chegar nesse lugar. Há um caminho a percorrer, sabe? Para chegar lá eu preciso caminhar. E o Senhor quer que você caminhe mais um pouco, amém? Então, vem junto comigo, palavra de Deus, livro de Miqueias, capítulo 4. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Está inserido assim. É difícil de achar, mas achei. Achou? Glória a Deus, tá? Bem escondidinho aí entre os profetas menores, mas a gente encontra. Vou esperar mais um pouquinho, tem alguns irmãos ainda procurando. Vamos todos ler juntos essa palavra de Deus que com certeza vai edificar a nossa vida, edificar a nossa casa. Amém? Aleluia. Vamos lá? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações, até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo de uma videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Aleluia. Mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, eternamente e para sempre. Amém. Pode se sentar. Gente, o Senhor nos chamou para continuar andando e andar até o fim. Eu sei que por causa de lutas e provações, muitas pessoas ficaram no meio do caminho, às margens, né, à beira do caminho, não conseguiram dar sequência na sua caminhada com Deus. Mas a gente precisa entender quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher, quando Deus chama um jovem, quando Deus chama uma pessoa para a presença dele, sabe? Eu tenho certeza que cada um que está aqui, você sentiu que Deus estava chamando você. Em particular, em intimidade, em comunhão, você, exatamente, exclusivamente você. Você poderia perguntar: mas por que Deus não chamou meu pai primeiro? Por que Deus não chamou minha mãe primeiro? Por que Deus não chamou meu esposo primeiro? Talvez você é o primeiro da sua casa que está começando a caminhar. E aí você tem visto como é difícil caminhar, como é difícil andar quando se é o primeiro chamado. Quando se recebe primeiro a palavra, quando tem um entendimento que é uma obra a ser feita a partir de você, a começar em você. Quando a gente tem esse entendimento que a partir de nós, Deus pode salvar toda a nossa casa, Deus pode salvar o nosso bairro, Deus pode salvar os nossos vizinhos, Deus pode salvar os nossos colegas de trabalho. Quando a gente tem ideia, noção dessa dimensão de Deus que abrange tantas e tantas pessoas a quanto o Senhor escolher e chamar e quiser trazer para a presença, nós podemos saber que cada um de nós somos um instrumento na mão de Deus. Você é um instrumento na mão de Deus. E é por isso que o inimigo luta contra a tua vida. Ele não quer que você caminhe. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem hoje, eu diria a escalada. A escalada, a subida. Quantos estão subindo para o céu? Amém. Vamos embora, gente, vamos para o céu. Vamos subir. É difícil a subida. O caminho é dificultoso, mas eu preciso olhar para cima. Eu preciso olhar para o céu, de onde Jesus virá, o meu Salvador, o meu Redentor. Eu preciso olhar além das nuvens. Ele vai vir nos arrebatar. A gente falou disso, a gente cantamos isso aqui
noite. E através da palavra, Deus vem confirmar isso. Lembra no livro de Miqueias falando de Sião, quem subirá a Sião, o monte, quem chegará no cume, no alto do monte. No livro de Salmos, deixa eu só confirmar a referência para vocês, me parece que é o Salmo 104. Glória a Deus. Salmo 104, a parte 8 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aleluia. Deus nos convida a uma escalada, a uma subida. Não é fácil, mas eu digo uma coisa para você: todos os que desejam o Senhor conseguem chegar lá. Aleluia, Jesus. Aí eu comecei a ler no livro de Êxodo, quando o Senhor chama Moisés. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode ficar à vontade. Êxodo capítulo 19, no verso 20. Eu vou me ater apenas a esse versículo para não ser muito extensiva na mensagem, amém? E diz assim, ó: descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Presta atenção, olha quanta revelação tem dentro desse versículo. Primeiro, o Senhor, ele desce no ápice, no ponto mais máximo, o ponto mais alto do monte. Primeiro ele já está lá. Tinha uma canção que a gente cantava muito: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém? Quando você chegou aqui, antes de você pensar que você seria crente, antes de você pensar que você ia se converter, antes de você ia pensar que um dia você ia caminhar junto com essa igreja, Jesus já estava trabalhando na tua vida. Ele já estava te esperando. Está entendendo isso? Ele já estava te esperando. E desce o Senhor sobre o cume do monte Sinai e chama o Senhor a Moisés. Sabe por quê? Deus não vai te fazer você chegar, você ir a um lugar antes que Ele esteja lá primeiro. É lindo isso, não é? O cuidado de Deus. Deus me chamou, Deus me escolheu, eu sei. Então Ele já está lá. Ele já está lá no meu futuro. Ele já sabe com quem que eu vou casar. Ele já sabe onde eu vou trabalhar. Ele já sabe quais portas que eu vou entrar. Ele já está lá no meu futuro, já está lá no meu presente, já está lá na eternidade. Ele já vê você lá na frente. Por isso que Ele morreu na cruz, gente. Porque Ele não via o pecador que eu e você éramos, a miséria do nosso pecado, mas Ele viu a restituição da glória de Deus sobre a nossa vida. Ele viu a regeneração da nossa vida. Talvez você olhe para você e diga: mas o que Deus viu em mim, para logo escolher logo a mim, tão pequenininho, tão fraco, eu não vou conseguir dar conta desse recado, eu não vou conseguir dar conta dessa missão, eu não vou conseguir chegar no céu, porque eu tenho tropeço tanto na minha caminhada. Ouça o que Deus está falando com você agora. Ele viu você lá na frente, tropeçando no meio das pedras, se arrastando, tentando chegar, tentando subir. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Eu não sei qual a força que você faz para chegar aqui. Eu não sei qual a força que você faz para deixar a sua casa para estar aqui nessa noite. Mas Deus sabe a força que você faz para estar aqui. Deus sabe a força que você faz para ter uma vida com Ele. Deus sabe a força que você faz para ser uma pessoa mais espiritual, para ser uma pessoa de oração, para ouvi-lo. Não é fácil ouvir a Deus no meio da multidão, dos tumultos que a gente tem vivido aí fora. Nós precisamos entender que fomos escolhidos por Deus, mesmo nos sentindo tão falhos e fracos, tão pequenininhos. O Senhor, Ele desceu e Ele chamou, e Ele achou graça em nossas vidas, como Ele achou graça na vida de Moisés. Ele desce no cume do monte e diz: Moisés, vem para cá, vem para a presença, vem para mais perto de mim. E o que Moisés faz? Ele sobe. Quando Deus chamar você, sobe, levanta, vai mais alto. Deus está preparando coisas novas para você, para a gente viver em novidade de vida. Teu passado não tem nada, talvez, que lhe garanta que você vai chegar lá, mas o teu futuro o Senhor já conhece. Se você olhar para trás, talvez você fale assim: nossa, mas eu já tentei dessa forma, eu já tentei desse jeito, eu não consegui. Mas nós precisamos subir, gente. A igreja está subindo. Daqui a pouco a igreja vai ser arrebatada para a glória. E nós precisamos estar preparados. Aleluia. Aleluia. Vamos subir? Amém? Amém. Nós não vamos ficar aqui nesse mundo. Nós não vamos ficar presos aqui, gente. Nós precisamos olhar para cima, de onde Jesus virá. Como eu falei, essa mensagem eu trago por tipo a escalada. Mas para vocês, eu gosto muito de contextualizar e fazer uma ideia, uma alusão para vocês, de algo que vocês possam compreender.
E aí eu falei, gente, escalada está dizendo para subir montanhas, subir montes, e a gente precisa realmente subir, escalar. E como é que é dificultoso subir um monte, né? Subir uma montanha. Aí eu fui pesquisar e eu comecei a fazer um paralelo com essa mensagem e a escalada do Monte Fuji. Monte Fuji é um monte no Japão, um ícone, né? Bem conhecido, pessoas saem de longe para subir aquela montanha lá. E aí eu comecei a pegar testemunhos de pessoas que subiram o Monte Fuji. É um monte difícil de subir. E aí as pessoas ficam se perguntando, vale a pena subir esse monte? Por que ter essa experiência? Eu vou subir ou não vou subir? Eu diria que não é uma experiência para todos, mas é possível para todos que querem. E a mesma coisa é para ir para o céu. Não é para todo mundo. Não são todas as pessoas que vão crer na palavra de Deus, vão receber a palavra de Deus como nós recebemos de todo o nosso coração. Mas é possível para todos que querem. E eu pergunto para você, você quer mesmo ir para o céu? Você quer mesmo chegar nas moradas de Deus? Porque não é para todos não, gente. Vamos ter essa consciência. Porque às vezes a gente pensa assim, não, Deus é um Deus grande, um Deus bom, um Deus misericórdia, vai levar todo mundo para o céu. Não. Ele está preparando uma igreja. Ele está preparando uma noiva. Amém? Então, para subir no Monte Fuji, a pessoa precisa de preparo físico. Ela vai encontrar muitas dificuldades, mas são mais desafios mentais do que físicos. A mente controla o corpo e não o contrário. Não é diferente com a gente também. Os desafios que a gente acha que é grandão, gente, parece que a gente cria um monstro na nossa cabeça. A gente fala assim, nossa, servir a Deus é tão difícil. Porque o inimigo já joga setas dele, colocando a dificuldade maior do que ela é. Sabe quando a gente faz aquela tempestade no copo d'água? A gente fala assim, não, parece que Jesus não está me ouvindo. Eu vou para a igreja e não acontece nada na minha casa, eu não vejo mudança, eu não vejo nada diferente. Mas eu digo para você que essa luta é na sua mente que existe. Mas espiritualmente, se Deus abrir os teus olhos, você vai ver que você não está sozinho. Deus está com você para você alcançar a misericórdia dele sobre a tua vida. Então, quando a pessoa propõe subir o Monte Fuji, primeiro ela tem que vencer as barreiras da mente. Nossa, que montanha alta. Será que eu chego lá? E assim também a nossa vida com Deus. Talvez na sua mente você fala, nossa, ser crente é muito difícil. Será que eu consigo abandonar os vícios? Será que eu consigo deixar isso e aquilo outro para Cristo? Só vem, só caminha, só se esforça. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem pode libertar não é você. Quem pode te desembaraçar do mundo não é você. Por mais que você queira, não é a sua força. Vai vir a força do Espírito sobre ti. A unção do Senhor vai operar. Ou você acha que nós estamos aqui por causa da nossa capacidade? Não, nós não somos melhores do que você. Nós estamos aqui na unção e na dependência do Espírito Santo todos os dias. Aleluia. Precisamos de preparo. Então, nós também, para chegar até a glória de Deus, nós temos que cuidar do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo. Então tem que aguentar ficar um pouquinho de joelho, não tem? Tem que ter resistência para passar mais tempo na presença de Deus. Se precisar ficar sentado 2 horas aí no banco ouvindo uma palavra, se precisar ficar em pé no meio de uma multidão, tem que ter um pouquinho de resistência, gente. Deus sabe que você dá conta, que você aguenta. E às vezes nós usamos essas dificuldades e acho que deixamos de servir a Deus por bobagens, por coisas tão poucas. Sendo que se nós fizéssemos uma promoção no nosso emprego, gente, nós venderíamos o que fosse, nós faríamos o que for para conseguir aquela promoção. E olha, a maior promoção que Deus prometeu para a nossa vida é a nossa salvação, nos levar para a glória. Eu anseio por esse dia, eu desejo esse dia, eu não vejo a hora de chegar o dia que o amado da minha alma vem para mim, que ele venha nos buscar. As lutas desse mundo são tamanhas, mas nada se compara à glória que está reservada para os filhos de Deus. Então, caminhar com Deus às vezes é caminhar sozinho também. O Monte Fuji, muitas pessoas começam lá no pé do monte para subir, um monte de gente, né? Vão subindo. Só que muitas pessoas, como eu falei, não aguentam e voltam para trás. Muitas pessoas não suportam. E tem outras pessoas que convidam um monte de gente. Falam assim, meu amigo, vão comigo. Vem comigo, vamos subir aquela montanha. Aí ele fala assim, não, você está louco, você está doido. Vai você, eu não vou não. Para que eu vou fazer esse esforço todo? Para que isso? O que eu vou ganhar com isso? É a mesma coisa na igreja. Muitas pessoas pensam assim, o que eu vou ganhar
dos homens. Eu preciso olhar para os céus e olhar o que está além somente das coisas aqui dessa vida. Você consegue entender isso? Amém? Então, a pessoa para subir no Monte Fuji, ela pode subir sozinha? Pode. Não há problemas. A trilha, ela é super demarcada. Não tem risco de se perder. É cansativo, mas não é uma trilha técnica que exige experiência ou equipamentos. É basicamente uma caminhada entre as pedras e para cima. Bem parecido com a nossa história, não é não? Bem parecido. Qualquer um que quiser chegar ao céu pode chegar. Precisa ter estudo, precisa ter faculdade, precisa ter doutorado. Precisa não, gente. Você só precisa receber Jesus na sua vida. É muito simples. E a trilha já está toda demarcada pelos homens de Deus que já passaram antes de nós. É só a gente seguir, é só a gente caminhar. Outras pessoas passaram e completaram uma carreira, foram até o fim. Então a gente consegue também chegar até o fim. Então a trilha, ela já foi toda demarcada. É só basicamente a gente querer passar por elas. Mas nós vamos andar entre pedras e subida. Há momentos tão cansativos que as pessoas elas aprendem a dormir em pé. Elas se encostam ali, só que chega um momento de... Eles falam que é um momento de espiritualidade tão grande que eles começam a se tornar um com a montanha. Eles têm que sentir aquelas pedras, eles têm que sentir aquela montanha para conseguir escalar, mesmo sofrendo, suando, chegar lá em cima. Deus quer que você se torne um com o Espírito dele. Amém? Nós somos um no Senhor. Quando nós entendemos essa unidade do Espírito, passando por esse processo de sofrimento, passando até por esse processo de ser apedrejados no nome do Senhor, mas nós permanecemos ali, nos tornamos um com a montanha, subimos, escalamos, nos dedicamos, nos esforçamos para chegar. Aí nesse momento que você se torna um com a montanha, você começa a receber uma força incrível, que você não sabe de onde está vindo. E essa força, essa vontade de chegar lá, faz você chegar. É isso que conta muitas pessoas que conseguem chegar lá no cume da montanha. Porque os desafios, gente, é o frio, vento forte, possibilidade de neve, risco de avalanches. Existe um monte de perigo no meio do caminho. Não é diferente com a gente, né? Ser cristão, servir o Senhor, caminhar na presença de Deus, você pode estar correndo muito risco, sim. Risco de ser rejeitado, risco de ser abandonado, risco das pessoas zombarem de você, risco das pessoas tirar toda a sua credibilidade, simplesmente porque você serve a Deus. Parece que o certo é o errado é o certo. Mudam-se, né? Invertem os valores. Mas para Deus, gente, Ele não vê como vê um homem. Ele sabe quem é dele, Ele sabe quem está se esforçando, Ele sabe quem está se agarrando para dar o próximo passo. E não vai descer dessa montanha até chegar lá em cima. Não vale você desistir no meio do caminho. Olha tudo que você já passou. Olha toda a tempestade da vida que você aguentou por amor a Cristo. Agora por que você vai voltar para trás? Por que você vai desistir de chegar lá em cima? Porque o interessante não é só esse processo da subida, mas o interessante é saber o que tem lá quando eu chegar lá. Vocês conseguem entender isso? Então nós precisamos enfrentar o desafio. E aí nessa caminhada, nessa escalada do Monte Fuji, eles têm que ter roupa adequada, tem que ter sapato adequado. E a Bíblia no livro de Efésios nos fala das armaduras espirituais. Que Deus coloca a armadura da cabeça aos pés. Você está revestido na armadura de Deus sobre a tua vida? Glória a Deus. Amém. Deus coloca em você tudo que você precisa. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada da palavra, calça os teus pés. Então você não está lançado de qualquer jeito no mundo espiritual. Você está revestido da presença do Senhor, bem vestido da presença de Deus. Então você consegue suportar, porque a tua força não está só em você, mas está no Senhor. Às vezes as pessoas podem achar você louco, louca, falando assim, nossa, ele se lançou na igreja assim de qualquer maneira, porque não conhece a tua história, não sabe o que você passou, quantas orações foram respondidas na presença de Deus. Sabe, as pessoas olham pra gente e acham que a gente chegou aqui do nada. Mas tem uma história. Primeiro Deus nos chamou, primeiro Deus nos quebrou o nosso coração, primeiro Deus tirou a nossa arrogância, primeiro Deus tirou a nossa prepotência, primeiro Deus nos esmiuçou, até que então a palavra entrasse em nós, e nós entendemos, não tem como, Senhor, fugir da tua presença, não tem como, Senhor, viver sem a tua presença. Então houve um processo que as pessoas não sabem, acham que a gente caiu aqui de paraquedas, né? Mas nós temos uma história
história com Deus. E eu quero falar para você, não joga a sua história com Deus fora. Não joga a tua história com Deus fora. A tua intimidade. Mesmo que ninguém te entenda, Deus entende, porque Ele está trabalhando em você. Quanto custa subir no Monte Fuji? Você já pesquisou? Você sabe essa informação? Teoricamente, nada. Qualquer um que quiser subir não tem custo nenhum. Para entrar, são montanhas, né, gente? Você vai no monte aí, se você subir, qualquer um pode subir no monte. Ninguém vai pagar pedágio para subir no monte. Só que em cada estação do Monte Fuji, o povo fez as barraquinhas deles lá para comercializar. Sabe que alguns despreparados vão precisar de uma touca, vão precisar de uma roupa, vão precisar de um alimento, vão precisar de água. E aí vão começar a comercializar essas coisas. Como eu falei, não é diferente com a gente. Nessa subida para chegar ao céu, existem também muitos mercenários da fé. E a gente precisa falar disso e estar atento, gente. Tem gente que tem tentado comercializar a fé. Existem muitas pessoas que, ao invés de estar buscando a transformação, a salvação da alma, está buscando uma casa, está buscando um carro. Não que seja errado, tá bom? Você pode pedir, Deus fala, pede e dá-se usar. Então pede o que você quiser ao Senhor. Mas quando alguém, ele vê que essa pessoa, o interesse dela é unicamente material, ele vai aproveitar disso. Ele vai te lançar palavras para explorar a sua fé. E a gente precisa estar atento disso, porque por causa disso muitas pessoas se desviaram da fé, se afastaram do Senhor, deixaram de subir, porque viveram só naquele plano material. Tipo, eu faço isso e eu recebo isso de volta. E aí muitas pessoas começam a perceber que o real interesse daquela pessoa não é a salvação da alma dela. Ela não está nem aí se ela vai ser salva ou não. Ela quer um emprego, ela quer a casa, ela quer o carro. Ah, mas se for falar da palavra de vida eterna, se for falar de oração, se for falar de coisas que edificam, se for falar de coisas que libertam, vamos deixar essa conversa para depois. Vamos falar disso outro dia. Hoje eu vim aqui só para você orar para mim mesmo. Ore por mim. E aí muita gente tem aproveitado para explorar a fé de muitas pessoas, que tem dado suas fortunas, tem depositado seu dinheiro, tem depositado tudo ali, achando que se fazendo dessa forma, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquela pessoa que representa, vai orar e tudo vai se resolver na vida daquela pessoa. Como eu falei, a caminhada com Cristo, a gente não precisa olhar somente para as coisas materiais, porque com Deus, gente, às vezes perder é ganhar. Às vezes a gente vai perder muitas coisas nessa vida por amor a Cristo. Eu não sei se eu vou permanecer onde eu estou trabalhando. Eu não sei o que Deus reserva para mim lá no futuro. Eu só sei de uma coisa: eu não abro mão do céu. Eu não abro mão da vida eterna. Eu não abro mão de uma vida com Deus. Porque tudo aqui é passageiro, vai passar. Eu não sei se eu vou continuar morando onde eu estou morando, se eu vou perder, se eu vou para outro lugar. Eu não sei. Mas isso não me interessa mais. Porque quando eu entendi que existe um lugar em Deus para mim, que onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro. Gente, todas essas dores, enfermidades, problemas que a gente passa, é nesse plano terreno. Mas quando o Senhor arrebatar a igreja, nós não vamos ter preocupação com nada disso. Nós não vamos nos preocupar com nada disso. E a gente precisa só seguir Jesus. Ele não pediu nada que você não consiga dar a Ele. Ele não pediu você para lançar todos os seus ouros na presença dEle, não. Ele pediu: me dá o seu coração. Me deixa trabalhar dentro de você. Me deixa fazer de você um instrumento do meu reino, da minha vontade. Então, para subir para o céu, paga alguma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa assim extravagante demais? Não, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, qualquer pessoa de nível, classe social, consegue chegar lá no céu. O céu é para todos, o céu é de verdade. Mas muitas pessoas não querem o céu, não querem a escalada, não querem a subida, não querem o sacrifício. Amém? Nós precisamos entender que Jesus, Ele entregou a vida dele para nós. O que é tão difícil nós darmos a Ele? O que é tão difícil nós entregarmos a Ele? Eu achei interessante uma informação: quando o povo chega lá no cume do Monte Novo, no Monte Fuji, eles ganham uma lata de milho em conserva. É a recompensa que eles ganham por ter chegado lá em cima. Vocês estão rindo porque é engraçado, não é? Imagina você fazer aquele esforço todo para chegar lá, e quando você chega, você ganha uma latinha de milho. Parabéns, você chegou. O Senhor fala: se nós chegarmos lá no céu, nós vamos ganhar uma coroa. Nós vamos ganhar uma coroa, nós vamos ganhar
imaginar o que Deus tem para mim lá na glória. A recompensa lá é de verdade. Amém? Glória a Deus. Quando eles conseguem chegar lá em cima. Esse relógio está correto, gente? Seguir ele. Amém? São 8h15? Amém. Quando eles conseguem chegar lá em cima, no cume do monte, existe uma cratera, um buraco enorme lá, né? Aí conta a história que eles caminham 1 hora em volta daquela cratera, aquele buraco. Eles começam a caminhar em redor ali. E começam a caminhar, porque chegaram lá em cima, não tem mais para onde subir. Então, eles começam a fazer o círculo lá. Aí eu vi um testemunho de uma menina que quando ela chegou lá em cima, ao invés de ela caminhar 1 hora em círculo, ela sentou. Ela sentou ali e ficou ali o tempo todo sentada e tentando entender o que significava para ela estar ali. Depois de ter sofrido, de ter, né, às vezes até se machucado no meio das pedras para chegar lá. Aí ela sentou e começou a refletir. O que vai mudar na minha vida eu ter chegado aqui em cima? O que significa para mim chegar aqui? Gente, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Quando nós chegarmos lá na glória, vai ser maravilhoso demais. Nós vamos ficar totalmente tomados pelo Espírito de Deus. Sabe, é muito bom a gente passar tempo na presença do Senhor e a gente tentar entender que para isso